Bom dia, hoje dia 19 de março de 2026. O texto bíblico de hoje encontramos em Lucas, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11, onde lemos a mensagem de João Batista. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galileia e o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lissânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará a vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplainados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburracadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Até aqui a leitura do texto de hoje. É o começo do trabalho de João Batista, aquele que Deus enviou primeiro para preparar o caminho para Jesus. Aquele que saltou na barriga da sua mãe Isabel quando Maria foi visitá-la e as duas estavam grávidas, pois este menino, João Batista, sabia que o Senhor, o Mestre, estava ali. E como Deus havia dito, ele começa o seu trabalho gritando no deserto a chegada do Senhor, mostrando um caminho, preparando, aplanando, organizando tudo para a chegada daquele que era muito mais importante do que ele. João pregava no deserto, falava de arrependimento e de salvação. Falava de endireitar caminhos, aplanar montanhas, tudo em favor daquele que estava chegando. E multidões iam atrás para se encontrar com João, para serem batizadas e assim terem acesso ao milagre da salvação, se aproximar mais de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E João, no meio deste povo sabedor que era, que muitos estavam ali não para serem salvos, mas para ver o que ele estava fazendo, procurando formas, daqui a pouco, de acabar com ele. E antes de serem batizados, chegando, João os chamava de ninhadas de cobras. Cobras venenosas. E João fazia isso para dizer que o coração das pessoas estavam cheio de veneno. Para entender que João provavelmente queria preparar o coração das pessoas para que ficasse mais limpo e que eles morressem na hora do batismo para a vida do velho homem e renascessem do batismo como um novo homem. E para isso precisavam entender que as coisas tinham que mudar.
e que não era somente ser descendente de Abraão que os salvaria, pois até de pedras Deus poderia, com seu poder, criar descendentes de Abraão. Então não era por ser descendente de Abraão, não era porque eram judeus e eles têm o direito à salvação. A salvação vinha desde já e depois de todos os tempos pela fé, pela convicção de que Deus era o Senhor de Israel, Deus é o Senhor de toda a humanidade. E João dizia isso sem medo, sabendo dos riscos que corria. Mesmo assim, João não deixava de falar daquele que estava por vir, do amor e também da ira de Deus para com aqueles que não cumpriam as suas leis e os seus mandamentos. João usa aqui o machado. Diz que o machado está pronto para ser usado para cortar as árvores pela raiz. E quais árvores seriam cortadas pela raiz e jogadas no fogo? Toda aquela árvore que não der bons frutos. Que frutos você e eu estamos dando neste mundo para ajudar que pessoas sejam levadas à salvação eterna, sejam encaminhadas para conhecer a Deus, para conhecer a Jesus Cristo, o Salvador, e receber o Espírito Santo em seus corações. Somos árvores boas que merecem, pelos seus frutos, serem mantidas de pé, produzindo bons frutos? Ou somos árvores de frutos ruins que Deus deve cortar e jogar ao fogo? O que aprendemos todos os dias falando da palavra de Deus é que devemos sim dar bons frutos, sermos árvores de bons frutos. Só assim podemos realmente entender o amor de Deus e aumentar a nossa fé naquilo que Ele preparou para nós, a salvação, através de seu Filho Jesus Cristo. E como podemos, dizia o povo, sermos assim? Como podemos e o que devemos fazer para nos aproximar de Deus? E João diz: se você tiver 2 túnicas, dê uma a quem necessita. E se tiveres comida, reparta com os necessitados também. A nossa salvação não vem pelas nossas obras ou pelas nossas ações, mas pela misericórdia de Deus e somente pela fé, e tão somente pela fé. Mas a fé sem obras é fé vazia, é fé morta. Mantenha-se ativo, seja árvore de bons frutos e guie, durante a sua vida, o máximo de pessoas que puder ao caminho de conhecer a Cristo Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, ao Pai, que é misericordioso e amoroso para conosco, e que possa levar a eles também a esperança do Espírito Santo em seus corações. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que sejamos árvores de bons frutos, e que possamos também, se tivermos 2 túnicas, repartir com quem necessita, e se tivermos comida sobrando, reparta com aqueles que precisam. Que o amor de Deus que está no coração de cada um de nós possa ser repartido e trazer mais pessoas para perto de Deus no nosso caminho. Bom dia.